Vamos lá, gente. Hoje, a lei da iniciativa. Como fazer as coisas. E hoje você vai ver algo, talvez, você nunca ouviu. Talvez você não tenha ouvido desta forma. Esta forma de lermos uma das parábolas mais conhecidas dos evangelhos, que é a parábola do filho pródigo. Tenho certeza que muita gente já sabe de trás para frente, de frente para trás, sabe tudo. Mas vamos ver o que Deus quer falar para a gente hoje. De que Ele, além da fé, da oração, daquela certeza de você ter aquele alvo de você alcançar, de você ter fé, além da fé, Ele quer o nosso esforço, Ele quer o nosso trabalho, Ele quer que a gente faça alguma coisa. Então hoje você vai ser impactado e acredito eu que no final desse nosso encontro, talvez você vai tomar algumas decisões na sua vida. É provável que no final desse encontro você vai ter que falar o que eu vou fazer. E é isso que eu creio que vai acontecer. Então nós vamos começar por aqui. Antes de chegar no filho pródigo, Jesus, ele está falando lá com alguns fariseus. Fariseus são aqueles religiosos da época, que se vestiam como religiosos, pregavam como religiosos, falavam como religiosos, faziam sacrifícios como religiosos, eram donos da religião, mas eles ficavam batendo e murmurando contra Cristo, achando que o que ele estava fazendo não era de Deus. Então é para eles que Jesus fala uma coisa, olha só. Chegavam-se ali todos os publicanos e pecadores para ouvir, que era uma coisa bem estranha que eles estavam vendo lá, porque Jesus se juntava com publicanos, que eram aqueles que cobravam taxas e impostos dos próprios judeus. Ele se juntavam lá com pessoas que eram pecadoras, prostitutas, ladrões, salteadores, com pessoas que eram doentes, leprosos, cegos, coxos, a mulher com fluxo de sangue. Ele quebrou aquela coisa tão não me toque, tem que ser desse jeito. Ele quebrou e ele começou a falar com estas pessoas mais simples. Aí esses que eram os todos poderosos começaram a dizer lá e murmurar: esse aí recebe pecadores e come com eles, porque o judeu não podia comer com pecador, o judeu não podia comer com quem não era judeu santo lá, então o cara nem sentava na mesa, né? Então Jesus, ele propôs 3 parábolas. A que nós vamos nos focar hoje é a parábola do filho pródigo, mas ele trouxe 3 que têm uma mesma intenção. Olha qual foi a primeira. Quando um homem tem 100 ovelhas, perde uma, ele deixa as 99 no deserto e vai encontrar a perdida. Quando ele encontra, ele fica alegre. Olha só, alegria. Então, na ótica do que perdeu, na ótica do dono das ovelhas, ele fica muito alegre. E aí o que ele faz? Coloca no ombro, convoca os vizinhos e dá uma festa, para dizer: alegrem-se vizinhos comigo, porque minha ovelha estava perdida, agora achei. Olha a festa que ele faz, olha a alegria que ele faz. Então, se perdeu, ele achou, ficou alegre e quis alegrar-se com todos, tá? Esse é o primeiro. Vamos ver o segundo. Aí ainda ele diz, digo assim, haverá no céu uma festa tão grande quando um pecador se arrepende, mais do que 99 justos. Então ele já compara que essa alegria de ter encontrado uma ovelha é a alegria de ter a conversão de alguém que é pecador. Alguém que é pecador, se arrepende, se entrega para Jesus, tem uma festa nos céus que é tremenda. Aí vamos para a segunda. Houve uma mulher que tinha 10 dracmas. Cada dracma era um denário. Um denário é equivalente a um dia de salário de um trabalhador. Se fosse nos dias de hoje, para um trabalhador aqui brasileiro que ganha um salário mínimo, ele estaria na faixa de R$50 cada uma dessas dracmas. Então se ela tinha 10, ela tinha R$500. Então imagina a pessoa com moeda, com R$500 em moeda e perde uma de 50. Opa, ela vai achar ou ela vai deixar para lá? Eu já vi, perder uma moeda de 5 centavos, eu até deixaria para lá. Aquela de 25 centavos, eu acho que
Eu ainda dava uma procuradinha. De R$1 eu vou procurar. De R$10, de R$50 você não vai procurar? Você vai procurar. Aí você começa a revirar a casa. Ela começa. E aí, ela, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura com bastante atenção, com bastante minúcia. E quando acha, convoca as amigas e diz: ei, eu achei aquela, lembra aquela moeda que eu tinha perdido? Eu achei. Assim eu digo que a alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende. Então o que Jesus estava querendo dizer é, quando alguém está perdido e volta para o Senhor, tem uma festa, tem uma alegria. Esse é o contexto que nós vamos contar a terceira parábola que Jesus conta. E para quem não sabe a palavra parábola, o que quer dizer parábola, são histórias com algumas coisas, uma comparação com histórias rotineiras do dia a dia que tem uma lição por trás disso. Então Jesus era muito craque nisso. Ele trazia coisas do dia a dia, da rotina do dia a dia, e conversava com as pessoas. Então as pessoas mais simples entendiam, porque ele queria falar para as pessoas mais simples, e não falar para os religiosos que se achavam. Então quem acha que não precisa saber de mais nada, nem vai perder tempo com ele, Jesus. Ele vai perder tempo com quem? Ele vai gastar tempo com quem? Ele vai investir em quem? Quem está perdido, quem está carente, quem está se sentindo humilhado, quem está se sentindo perdido, quem está se sentindo caído, quem está se sentindo abatido. É para esse que Jesus veio. É para aquele que precisa dele que Jesus veio. Jesus veio para aquele que estava perdido, aquele que estava caído, aquele que estava derrubado, aquele que precisa dele e é humilde o suficiente para chegar na presença de Jesus e falar: eu preciso de ti. Como eu faço todo dia de manhã eu dobro meu joelho e falo: Senhor, eu preciso de ti. Eu grito com Jesus, porque eu preciso dele. E aí ele vai para esses. Agora vamos para o filho pródigo. Então vamos lá. E prosseguiu: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. Então ele pegou, tal, esse aqui é teu, esse aqui é do outro. Poucos dias depois, o filho mais novo, como já tinha repartido os bens, ajuntou tudo que pertencia para ele e foi para uma terra distante. Gente, até aí alguma coisa errada, algum pecado, alguma coisa errada? Teve algum erro, algum problema aqui? O filho quis a sua parte e pronto. Não era costume. O costume era o pai, morrendo, dividia os bens para os filhos. Mas o filho quis antes. E o pai olhou e falou: tudo bem, meu filho. Filho novo, filho jovem, filho que talvez queria um investimento, filho que não queria ficar como o outro irmão, que era mais quietão na dele, não tinha tantas ambições, mas aquele filho tinha ambição. Aquele filho queria alguma coisa a mais. Até aí não há o erro, não há um problema. E eu creio que até o pai pegou e falou: não, toma filho, vai lá, vai firme, rapaz, vai que você consegue. E eu creio que muitas vezes Deus quer isso da gente, que a gente vá, que a gente tome a iniciativa, que a gente vai atrás das nossas ambições, que a gente vai atrás daquilo que a gente pode ter. Às vezes as pessoas estão precisando de um apoio, às vezes elas estão precisando de uma, né, eu quero ir para frente, pai. Eu quero tocar sozinho, eu quero ir aqui no meu caminho. E o pai: vai lá, filho, vai. Até aqui problema algum. Até aqui problema algum. Olha só a continuação. Foi para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo de uma maneira dissoluta. Uma maneira dissoluta quer dizer gastou com os costumes da época lá, gastou na farra, gastou nos seus próprios interesses, não trabalhou bem os bens que ele tinha, não se organizou, não pediu orientação, e foi tentar, e na hora de tentar fazer seus empreendimentos, começou a se divertir, ao invés
de trabalhar. Você viu? Aí começou o problema do filho. Aí começou o problema dele. Ao invés de ter um planejamento na sua iniciativa, ele teve a iniciativa, foi legal, vai lá, toma a iniciativa, vai fazer o que você tem que fazer, mas ao invés de se planejar, ao invés de fazer uma sequência, ao invés de ter um coração, porque se ele tivesse um coração temente a Deus, provavelmente, ele pediria a orientação do pai, ou ele tentaria um negócio junto com o pai, ou ele não iria para uma terra distante, não haveria necessidade de uma terra distante. Então a gente vê aqui, a gente não pode dizer se sim ou não, mas ele talvez tivesse alguma visão de alguma coisa que ele pudesse fazer. Mas aí começou o problema, o desperdiçar com algo que é dos costumes, do mundão, das coisas que estão aí pela terra, e foi gastando com o que não deveria, e foi gastando e torrando. Daqui a pouco o que aconteceu? Começou a diminuir o dinheiro, começou a diminuir os bens, começou a faltar. A dificuldade foi grande. E quando ele gastou tudo, aí olha que teve uma sequência aí. Quando ele gastou tudo, que ele poderia ter um emprego, que ele ia tentar outra vez, ele não deu certo o empreendimento dele, ele não fez bom investimento, ele gastou com o que não deveria, só que naquela época houve uma grande fome na terra. E aí, olha, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Uma, ele não investiu direito. Ele não aplicou, ele teve a iniciativa, mas não teve um direcionamento. Ele teve a iniciativa, mas não teve um planejamento. E ele foi perdendo e perdeu. E quando perdeu, ele contou com um outro fator que não estava no controle dele, que era a fome na terra. E aí ele não tinha mais opção. Porque se não tivesse fome na terra, ele ficaria num outro trabalho, ia lá viver sua vidinha e ficaria por isso mesmo. Mas não, duas coisas aconteceram. Ele perdeu o que tinha, por uma falta de planejamento, por uma falta de uma disciplina, por uma falta de uma orientação, por uma falta de uma determinação, perdeu tudo e se teve nos seus gastos lá com aquilo que tinha prazer, mas também teve a fome na terra. Aí ele começou a passar necessidade. Por quê? Começou a faltar para todo mundo. Quem trabalhava estava faltando, imagina para ele. Os amigos nessa hora, cadê amigos? Que com certeza ele gastou junto com amigos. Cadê com quem ele gastou? Cadê com quem ele se divertiu? Cadê todos os amigos nessa hora? Está lá sozinho, passando necessidade, passando dificuldade. Às vezes quando você tem muito, está assim de amigo. E na hora que você está com dificuldade, não aparece. Só fica os amigos mesmo, ou amigo verdadeiro, ou amiga verdadeira. Então começa a ficar sozinho, padecer necessidade. E começou, então foi e procurou um dos cidadãos daquela terra, você vê, e o qual mandou que ele fosse para os campos apacentar os porcos. Olha que coisa, outra coisa interessante nesse menino aqui. Ele não ficou na dele lá, lamuriando, chorando, sem fazer nada. O que ele fez? Ele foi tentar achar alguma coisa para fazer. Olha só. Ele foi e procurou um para conseguir emprego. Ele não ficou parado. De novo é um cara de iniciativa. Tem que falar a verdade, ele foi atrás. Ele não foi chorar, ele não foi fazer nada, ele foi atrás e foi tentar. E aí o que ele fez? Foi lá para apacentar porcos. Apacentar porcos. Aqui, neste ponto, começa uma afronta muito grande, porque para os judeus o porco ele é um animal imundo, e você cuidar de porco é uma coisa extremamente deplorável. É a parte, isso aqui era para os escravos fazerem. Era as pessoas de um nível social mais discriminado, mais baixo da época é que fazia aquilo. Aquele rapaz que tinha o apoio do pai, que tinham
todas as propriedades lá para poder estar trabalhando, que tinha ali todo o conforto, toda a segurança, ele começou a cair, a cair, a cair, a ponto de ter que cuidar de porcos, da parte mais baixa da sociedade judaica da época. E ele desejava saciar seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, porque aquilo era para os porcos, aquilo era para os porcos. As bolotas, às vezes as pessoas não sabem o que são bolotas, às vezes o pessoal não entende o que é bolotas, né? Bolotas era a comida que era dada para os porcos. A bolota em si, ela é fruto de uma árvore, fruto de um carvalho. Ele é uma semente, ela vem do carvalho. Mas aqui no grego original, a palavra usada no grego original era keration. E keration é uma vagem. Então não era a bolota dos porcos mesmo, que os porcos comiam também bolotas, mas eles comiam também da vagem. Essa comida que foi dada para eles era aquelas vagens, que nem a nossa vagem que tem aquelas ervilhas dentro. Era aquilo que ele olhava, ele falou, oh, essa comida é boa, eu poderia comer. Nem isso eles permitiam que eles pudessem estar comendo, que ele pudesse estar comendo. Bem, ele chegou num ponto que nem o que os porcos comiam ele poderia comer. Chegou no mais baixo escalão. E uma coisa interessante aqui, caindo em si, ou seja, reconhecendo toda a situação, reconhecendo tudo o que aconteceu na vida dele. E aqui uma coisa muito linda desse jovem é o reconhecimento junto com um arrependimento e junto com uma ação, que nós vamos ver aqui. É reconhecer aonde falhou. Isso é uma das coisas mais importantes para o homem ou para a mulher de iniciativa. É que ele sabe, ele vai, ele faz, mas se ele erra, ou se ele cai, ou se não está certo, ele consegue compreender e reconhecer aonde é que houve a falha, onde é que aconteceu o problema. E nesse reconhecimento, que é o cair em si, ele pega e tem o arrependimento, e aí ele pensa, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão? Aqueles que eram inferiores a mim lá, que trabalhavam para a gente, eles têm pão à vontade lá, e eu, longe, não como nem o que o porco come. E quando ele diz isso, ele também, enquanto eu aqui pereço fome, aí o que acontece? Olha o que ele diz, eu me levantarei, irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Aqui, agora, no texto, a gente entende que nessa oração, glória, nesta oração deste jovem, quando ele revela que ele pecou contra o pai, que realmente ele saiu que não era a vontade correta, provavelmente ele bateu de frente, provavelmente aqui ele está reconhecendo, ele ouve com o quê? Com humildade. Humildade e arrependimento. E ele faz o quê? Agora sim ele faz um planejamento. Agora ele planeja, olha um homem de iniciativa, uma mulher de iniciativa, como faz? Faz um planejamento. Ele pensa, bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro isso, eu vou chegar lá no meu pai, eu vou me levantar, primeiro, vou me levantar. Me levantar eu vou sair dessa situação aqui, eu vou deixar isso aqui para trás. Eu vou até meu pai, e quando eu chegar lá, eu vou falar para ele que eu pequei contra ele, e que eu não quero ter nem mais a honra de ser filho. Eu quero chegar lá e ser tido como um empregado, como um funcionário. Eu quero pelo menos ter onde dormir, e o que comer, e o que vestir, como os empregados do meu pai têm. Ele já, olha só como ele veio com o olhar dele. No olhar dele eu pisei na bola,
eu errei, então eu vou voltar, e vou voltar com o meu rabinho entre as pernas, deixa eu ficar lá na minha, quietinho, meu pai vai me deixar no cantinho, se ele tiver bastante misericórdia de mim, ele vai me deixar lá no cantinho, me deixa aqui no cantinho que eu estou bem. Mas ele planejou, não planejou com arrogância, não planejou com segundas intenções, não planejou com maldade, mas ele disse, o meu pai, pelo menos eu creio que ele vai poder me receber. E aí, ele levantou-se, lembra que ele planejou levantar? Levantou-se. Foi para o seu pai, ele não planejou ir para o pai? Foi para o pai. E quando ainda estava longe, está vendo como um homem de iniciativa, uma pessoa de iniciativa, uma mulher de iniciativa, planeja e cumpre as coisas? Planejou, cumpriu. Programou, foi atrás e fez. Este é o homem que está diante de Deus, que tem iniciativa. Ele programa e ele vai lá e faz. Não importa, está cansado, está caído, não está, mas vai lá e falou e faz. Este é o homem. E quando ele chegou, ele nem deu tempo de falar. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e encheu de íntima compaixão e correndo, lançou-se ao pescoço dele e o beijou. E o filho disse, lembra que ele podia depois, quando o pai veio, agarrou ele, fez aquela alegria, estava todo feliz, o que ele podia fazer? Ficar quietinho, né? Falar, opa, meu pai está me aceitando aqui na boa, que sem empregado que nada, eu acho que eu vou voltar na moral de filho. Né? Ele não podia fazer isso? Ele não podia falar, não, vou aproveitar aqui que meu pai está bem, eu vou voltar na boa, acho que vai ficar nessa. Não, não, sabe por quê? Primeiro porque ele tinha humildade no coração dele, isso ele tinha. Segundo porque ele estava arrependido. E terceiro, o principal, é que ele tinha feito um planejamento. E ele foi até o final no que ele planejou. E ele foi até o final no que ele planejou. E aí ele pegou e disse, e chegou lá para o pai e disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Cumpriu o que ele planejou. Antes de eu continuar aqui, lembra que eu falei para vocês que no final desse nosso encontro aqui, você vai fazer alguma coisa diferente na tua vida? Então planeje. Planeje mudar as coisas na tua vida. Planeje fazer algo novo na tua vida. Planeje fazer coisas melhores do que você fez. Nós falamos aqui já. Já é o 8º sábado que nós estamos aqui. Ter um alvo, ter fé, orar, não desistir, fazer melhor, fazer cada vez mais, surpreender com o que você está fazendo, e acima do que estão esperando, mas planeje para executar e tome a iniciativa. É isso que o Senhor está falando com a gente, pessoal. É isso que Ele está falando aqui. Nós não estamos aqui de sábado para perder tempo, nem o teu, nem o meu. Nós estamos aqui para aprender a sermos melhores a cada dia, dando fruto, fazendo as coisas acontecer, mudando a vida das pessoas, mudando a nossa própria vida, mudando a vida das pessoas com oração, mudando a vida das pessoas com um abraço, mudando a vida das pessoas com um apoio, mudando a vida das pessoas. E é isso que este jovem chegou lá e falou, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, seguinte, traz aqui depressa a melhor roupa que tem aqui em casa. E vestir, e coloque um anel no dedo dele. Anel que é anel de honra, anel de autoridade. Você tem minha autoridade de novo, de filho. Você vai ter autoridade de filho aqui nessa casa. E outra, coloque também sapatos no pé do meu filho, porque ele estava descalço. Trazei também um bezerro cevado. O que é um bezerro cevado? É um bezerro preparado, que ele fica lá bem preparadinho para uma grande ocasião. Provavelmente ia ter uma grande festa, provavelmente ia ter uma grande ocasião. E a ocasião foi aquela. Me pega aquele animal cevado, já traz para a gente fazer aqui uma festa. E então comamos e alegremo-nos. Olha aí de novo a alegria. Sempre há alegria quando um pecador se arrepende, quando alguém volta, quando alguém é restituído da sua glória,
sempre há alegria. E Cristo está esperando o momento que Ele vai se alegrar com a sua vida também. Com essa alegria da sua volta. A volta a sorrir de novo, a volta a pregar de novo, a volta a fazer coisas novas na sua vida, a volta a passar por cima de tudo que você passou, a volta de olhar para trás e ver tudo que você passou e pegar e falar: Deus, eu creio que eu vou ter essa festa, eu creio que o Senhor vai me abençoar, eu creio que eu vou estar no seu altar. Por quê? Porque você vai se apresentar diante de Deus, você vai se planejar como que você vai fazer isso, com humildade na presença do Senhor Jesus. E aí foi uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E começaram a alegrar-se. É a alegria de todo mundo. Quando alguém volta para a glória que tinha perdido, quando alguém volta para a posição que era dele, uma posição de honra, uma posição de sucesso e não de fracasso, uma posição de aplauso e não de vaia, uma posição de realizações e não só de intenções, todo mundo se alegra. E eu falo profeticamente para a sua vida, você que está aqui comigo, Deus vai fazer você tomar aquilo, a honra que você estava atrás, aquilo que você precisava, aquilo que você buscava, aquilo que às vezes você chorava. O Senhor manda te dizer: você vai restabelecer a tua honra. O Senhor vai cumprir na tua vida, a tua honra vai ser restabelecida e todos ao teu redor se alegrarão nisso. Recebe em nome de Jesus Cristo essa palavra que o Senhor trouxe para você. A sua honra será restabelecida, aquilo que é seu será retomado e todos vão se alegrar com você, porque o Pai vai te exaltar. Assim diz o Senhor. Tem pessoas, né, que tem iniciativa, que vai lá e que faz. Às vezes erra, levanta, cai, erra, levanta, cai. Mas você tem aqueles que não querem arriscar muito. Você tem aqueles que ficam na dele lá, só observando, né? Que não toma aquela decisão aí. Como era o outro filho. Agora, daqui para frente, a gente vai ver um pouquinho a história do outro filho. Não o filho que foi e vendeu tudo que tinha e voltou se humilhando perante Deus e voltou com toda a glória que o pai deu para ele. Agora nós vamos ver o filho que ficou. O filho que não queria ter nenhuma iniciativa de sair. Não, eu vou ficar por aqui mesmo. Estava na dele, eu acho que ele estava na dele, estava certo. Agora, vamos ver qual foi a postura desse filho, o filho que ficou. Bem, o filho mais velho estava no campo. E quando voltou, aproximando-se de casa, ouviu música e danças. Ele ouviu uma festa ali. Ele ouviu uma festa. Ele viu uma dança. Ele viu o boi cevado ali já assando. E aí ele se alegrou. Só que não. Chamando uns dos servos, perguntou: o que é isso aí que está acontecendo? O que é isso aí? O servo respondeu para ele: o teu irmão voltou, e o teu pai matou o bezerro cevado, pois o recebeu de volta são e salvo. Olha só. Ele, porém, ficou indignado e nem quis entrar na festa. Ele ficou indignado. Falou: isso é brincadeira. Não está escrito aqui, mas eu acredito que ele deve ter pensado: isso é brincadeira. O cara vai, vende tudo, perde tudo que a gente fez, vai embora, gasta tudo, depois volta na maior cara lavada e agora tem uma festa para ele. Vocês estão de brincadeira comigo, eu não vou entrar nisso aqui não. E foi embora. Olha a postura dele. Olha a postura dele. Eu não quero isso pro meu irmão, não. Porque ele não merece. Ele tinha que penar, ele tinha que pagar. O que é isso que está dando festa para ele? Aí o pai, sabe como é pai, né? Pai, mãe, sabe como que é, né? Pai e mãe vai lá para apaziguar. É assim ou não é? Vai lá para apaziguar, né? Não, peraí, calma.
Aí o pai saiu e insistiu com ele: filho, não faça isso. Teu irmão estava perdido e voltou. Vem pra cá, vamos lá, vamos comemorar junto. Vem comemorar com ele. Ele está aqui de volta. Mas ele respondeu ao pai: olha, ô pai, eu te sirvo aqui há tantos anos, nunca transgredi um teu mandamento, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Agora, vindo esse teu filho, não é nem irmão dele, né? Esse teu filho desperdiçou teus bens com meretrizes. Olha o acusador aí, ó, mostrando o pecado. Olha o acusador aí mostrando o erro. Para ele o senhor mata um bezerro cevado. Com ele, eu trabalhei que nem um escravo. Tem texto que diz que eu trabalhei que nem um escravo aqui, durante anos. E o senhor nunca me fez nada. E aí o pai disse ao filho: filho, você sempre esteve comigo aqui. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo que a gente se alegrasse com ele e ficássemos alegres, porque o teu irmão que estava morto agora reviveu, tinha se perdido e agora voltou. Se você tivesse pedido uma festa, eu teria feito mais festa para você ainda. Às vezes, as pessoas, além de estarem acomodadas na sua situação, acomodadas na sua vida, não quer arriscar, não quer fazer, não quer empreender, não quer investir, não quer fazer nada. Vou ficar na minha, vou ficar aqui sem fazer nada. Fica com a inveja de outros que conseguem, e que avançam, e que prosperam, e que se desenvolvem. Tem gente que chega, né? Ah, esse cara fez isso aí porque deu sorte. Que deu sorte, meu? O cara acorda às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai dormir meia-noite, trabalha que nem louco lá, se vira, vai, ele é abençoado e o outro deu sorte. Ah, só acontece com ele. Meu querido, Deus está aqui, Deus está presente aqui. Ele está falando com você, ele está falando comigo aqui também. Ele está dizendo uma coisa: nós vamos tomar iniciativa, vamos fazer as coisas que tem que fazer. Não vamos ficar parados, não vamos ficar encostados, não vamos ficar sem fazer nada. Vamos fazer alguma coisa, meu amigo. Vamos, o mundo está em caos, está tudo caindo. Dobra o joelho perante o Senhor: Senhor, me abençoa, meu Pai, olha, me deixa aqui até como funcionário, trabalhando como empregado. Sabe o que Deus vai falar para você? Vem cá, você é meu filho, eu vou abrir uma porta para você. Enquanto está fome na terra, como estava aqui, fome na terra, mas eu vou abrir uma porta para você. Eu vou te trazer aqui no meu reino. Eu vou fazer algo novo na tua vida. Eu vou fazer você dar certo. Vou fazer você ter sucesso. Mas, meu amigo, bora, vamos trabalhar, meu amigo. Vamos fazer a sua parte. Vamos tomar iniciativa. E não vamos ficar ficando com inveja dos outros, só apontando o dedo para os outros. Que nem metralhadora. Ah, aquele ali é aquilo, aquele ali é aquilo. Para de apontar para os outros e começa a olhar para a tua vida. E o Senhor vai descer dos céus com o seu poder e sua glória. E vai derramar sobre a sua vida portas que se abrirão. Festas que acontecerão nos céus de alegria. Eu sei, essa palavra ela está falando sobre pecadores que se arrependem. Essa palavra fala sobre aquele que estava perdido e foi achado. Mas essa palavra também vem falar para a gente, num momento que nós estamos agora, de pessoas que o Senhor quer que tenham iniciativa. E que mesmo errando, não deu certo, levanta a cabeça, dobra o joelho, se humilha perante o Senhor e volta e vamos mais para frente. E o Senhor vai te receber. E não haja como o outro filho, que é um espírito de inveja, um espírito de ciúme, um espírito de apontar os dedos para os outros, um espírito que não fica feliz com a felicidade do outro, não entra na festa da alegria da felicidade do outro. E fica aqui um conselho: cuidado com quem você se abre, porque muita gente tem cara de irmão, é irmão, mas tem o espírito desse irmão, que é não se alegrar com a tua alegria.
Não ficar, às vezes ele até faz uma cara de paisagem de que está feliz. Não, você conta essa bênção, que bênção, né, irmã? Aí vira a cara lá, que ódio, por que Deus abençoa ela, não me abençoa? Cuidado com quem que você reparte as suas bênçãos, cuidado com quem que você se alegra, porque tem gente que não quer entrar na tua festa, tem gente que quer ficar de fora, tem gente que está doido da vida, porque eu oro, eu jejuo, eu vou lá na igreja, eu faço isso, e eu não tenho nada, e aquele irmão lá tem. Hello? Deus quer tratar cada um. Você tem o mesmo direito de ter tudo aquilo que Deus deu para todos. Temos que orar, temos que pedir, tem que clamar, tem que ter fé, que a gente falou aqui. Ter fé, ter oração, ter lá determinação, não desistir, semear coisas boas, para também recolher coisas boas. Fazer o melhor que você pode, fazer cada vez mais e surpreender. E agora, tomar iniciativa. Não ficar parado no tempo. Ai meu Deus, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Você vai acordar amanhã, você vai fazer alguma coisa nova. E é isso que Deus quer trazer aqui pra gente, nessa noite. Na lei da iniciativa. Na lei que mexe com a gente para aí, vamos fazer as coisas acontecer. E as coisas vão acontecer e Deus vai te abençoar. E na semana que vem nós vamos falar sobre o registro positivo ou a marca que nós deixamos na vida das pessoas. Inova, faz uma coisa nova, faz uma coisa surpreendente, mas o que você vai marcar a vida das pessoas? Você sabe que quando Cristo voltar, o que a gente vai levar para lá é o que a gente marcou na vida das pessoas. E uma das coisas que Paulo diz é que aquilo que a gente faz aqui na terra vai ser julgado lá em cima. Se a obra for boa, vai permanecer, se não vai ser queimado. Você vai ser salvo, mas as suas obras não vão ter muita validade. Então o que é que você vai deixar de registro lá para cima? Qual vai ser a sua produção aqui na terra? O que é que você vai ter feito para chegar lá na presença do Deus dos deuses, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis, Jesus Cristo? O que é que você vai apresentar quando chegar lá em cima? Qual é a marca que você deixou e vai deixar no coração das pessoas que convivem com você, que vão conviver com você? Qual é esse registro positivo? Qual é essa marca positiva que você vai deixar na vida das pessoas? É isso que nós vamos ver sábado que vem. Hoje é iniciativa, hoje é fazer as coisas acontecer, hoje é fazer coisa nova. Vamos para lá, se humilha na presença do Senhor e vamos embora, vamos para frente. E na semana que vem, isso que você está fazendo, isso que você vai fazer, quantas vidas você vai abençoar com aquilo que você estiver fazendo? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. E não se esqueça, Bíblia na íntegra, levando a palavra de Deus aos 4 cantos da terra, e você faz parte desse ministério. Um beijo no coração e até amanhã. Quem puder, 8 horas no Instagram, conto com você. Tchau, tchau.